Boa noite! Gente, a gente estava sem áudio aqui, fui informada agora. Sejam bem-vindos, agora tá todo mundo me ouvindo. Para quem não me conhece, eu sou Maria Carolina, mais conhecida como Carol, monitora de linguagens aqui do Descomplica. E hoje eu vim aqui para uma missão super especial, dar dicas infalíveis para você conquistar a sua tão sonhada nota na prova de linguagens do Enem, não só em português, mas principalmente em todas as áreas, né? Para quem já fez o Enem, para quem já tá aí nessa maratona de fazer exercício, sabe que interpretação de texto, que é o nosso tema de hoje. Algumas dicas, obviamente, porque o nosso tempo é curto. Cai em todas as matérias, cai em ciências da natureza, cai em matemática, cai em biologia, física, química, português. Então não tem para onde fugir, não tem como você chegar para mim e falar que não gosta de ler. Por favor, não diga isso, não desfaça amizade comigo. E aí, hoje eu estou aqui, como eu já disse, para dar algumas dicas para você acelerar aí o seu ritmo de estudos, ler melhor e principalmente entender o que o enunciado está falando para vocês. Bom, como vocês sabem, eu sou aqui do Descomplica e hoje a gente tem um código promocional maravilhoso para mostrar para vocês, que é esse daqui, ó. Chora Concorrente! Hoje, gente, a gente está oferecendo com uma super promoção o plano anual. Aqui, ó, a youtuber de novo, que eu amo fazer isso. Então, entrando no site www.descomplica.com.br, você vai descer até o final da página e tem um lugar lá para você fazer a sua assinatura e principalmente inserir o cupom de desconto. E aí você escreve lá, Chora Concorrente, ganha o seu desconto maravilhoso e terá acesso ao nosso plano atual, Luca. Plano anual do Descomplica, que vai te dar acesso a mais de 28 mil aulas gravadas com inúmeros módulos para você tirar todas as suas dúvidas, monitoria com um time muito especial esperando por você lá para a gente fazer exercícios juntos. Você tem direito à correção de redação, nós temos inúmeros temas, a gente debate tema e você pode enviar que a gente vai corrigir sua redação, te ajudando aí nas competências para o Enem. E temos inúmeras coisas, então vem para a família Descomplica. Não se esqueça, Chora Concorrente, beleza? Entra lá no site, se inscreva, assine e seja feliz. Bem-vindo ao mundo estranho das pessoas que gostam de estudar, beleza? Bom, respira. Agora eu vou começar com algumas dicas. Na verdade, antes da gente fazer essa numeração que eu separei aqui, que ela foi super aleatória, eu queria dar algumas dicas da Carol, para você principalmente interpretar os textos. A primeira dica, ela pode parecer muito óbvia, mas tem muita gente que não faz. Gente, não é só você ler os textos, é você criar o hábito de leitura. A grande dificuldade da galera que faz o Enem, e são 2 dias super cansativos, é que quando você sai da prova, do primeiro dia, você sai exausto. Tem muito texto para ler, muitas vezes você está com tempo curto, você lê de qualquer jeito, ou você deixa para começar a treinar a interpretação de texto só no final do ano, e quando chega a prova, acontece que você já sabe, muitas pessoas se ferram. Então, vocês precisam criar desde já. Se você já tem, melhor ainda. Se você não tem, corre atrás o seu hábito de estudos e o seu hábito de leitura. Beleza? Essa é a primeira dica. E aqui no Descomplica, quando você assinar, você vai ver, a gente tem o GEP, que é o Guia do Estudo Perfeito, dado pelo incrível professor Eduardo Valadares de Português, com dicas de estudo, dicas de organização da sua rotina, do seu horário, né? Como muitas vezes memorizar algumas coisas e tudo mais. E existe uma prática que eu acho sensacional e que eu adotei para minha vida e que eu acho muito legal transpassar isso para vocês, que é o que a gente chama de prática deliberada. O que consiste isso, gente? Quanto mais você treinar, quanto mais você se esforçar e principalmente repetir aquilo que você tem dificuldade, e quando eu digo repetir aquilo que você tem dificuldade, eu estou falando em você pegar os exercícios, os textos que muitas vezes são mais pesados, começar a colocar isso no início dos seus estudos, continuar persistindo nesse tipo de texto que você tem dificuldade, melhor vai ser o seu resultado se você continuar
treinando para isso e ao longo do tempo você vai adquirir um hábito de leitura. Gente, isso é muito importante, principalmente para a prova de linguagens, né, que é no segundo dia. O segundo dia já é o pior, assim, é matemática, português e redação. Então, você sai de lá extasiado. E aí, muita gente fala, mas tinha muito texto na prova de português, eu não consegui ler, eu fiquei cansado. Gente, é uma prova que vai treinar, de uma certa forma, a sua resistência. Então, você tem que estar preparado para isso. Então, dica 1, crie um hábito de leitura, comece a ler, comece a entender os textos, a intenção comunicativa daquele texto, faça resumos, se necessário, e aí seria a segunda dica, é óbvio, né? A gente não precisa fazer resumo de todos os textos que a gente está lendo. Mas eu acho que seria muito, muito legal vocês terem aqueles post-its, né? Que são aqueles papeizinhos coloridos que vocês colam na folha. Ou você até mesmo fazer algumas anotações na folha do seu caderno com aquilo que você está estudando, porque é uma maneira de você desenvolver e quando você for revisar aquele conteúdo, alguns estudos apontam que quem anota aquilo que estuda de uma certa forma tem uma melhor memorização. Então, essa é a segunda dica. Depois, a terceira dica, do Dicas da Carol, é você, de uma certa forma, escolher um lugar calmo, tranquilo para você ler, para você estudar. Gente, não dá para você levar um livro para uma festa, não dá para você começar a ler e principalmente se concentrar na sua leitura com 300 pessoas do seu lado te atrapalhando, com um som alto. Então, assim como você tem o hábito de estudar em um lugar tranquilo ou no seu quarto, né? Leva o livro. O livro, de uma certa forma, ele é até mais fácil. Tem gente que gosta de levar o livro pra praia, tem gente que gosta de ler deitado. O importante é você ler e, principalmente, entender aquilo que você está falando. Tranquilo? Então é isso. Essas são as dicas. E agora a gente vai para a parte pesada, que é entender o texto, entender como interpretar e, principalmente, acertar a questão. Porque um dos problemas que a gente tem é que muitas vezes a gente lê o texto, tem muitas vezes algumas divergências em relação à nossa opinião e a gente marca a alternativa errada porque a gente não segue o que o enunciado pediu. Muitas vezes a gente leva a nossa opinião em consideração e não aquilo que o texto está falando. Então a gente precisa, de uma certa forma, trabalhar isso. Beleza? Então vamos lá. Gente, o que é texto? Né? Vamos começar pelo básico. O texto é uma linguagem que, de uma certa forma, é transmitida para o interlocutor e que deve fazer sentido, ok? Então, é qualquer tipo de linguagem que eu transmito ao meu interlocutor e que faça sentido. Então, se eu chego para você aqui agora, né, e falo malandramente, provavelmente você entendeu um tipo de sentido que eu quero falar. Eu não sei se é o mesmo que o meu, mas alguma coisa você entendeu. Foi um tipo de linguagem que eu tô usando pra você. Mas tranquilo? Você vê por aí. Ó, estão dizendo aqui no estúdio, né, Felipe? Isso aí a gente deixa pra depois, no final. Bom, e agora a gente vai pras dicas. A primeira é a forma do texto. Já que eu disse que, de uma certa forma, o texto é a linguagem que você produz e que tem sentido, nós temos 2 tipos de forma, tá? A primeira é a forma de um texto verbal, ou seja, um texto escrito, né? Um texto com palavras, pode ser na folha, pode ser no notebook, no computador. Então, é aquele em que você tem, de uma certa forma, essa composição das palavras apresentadas. E você também tem a questão do texto não verbal, que é aquele em que a gente trabalha com imagens, aquele que a gente trabalha com sons, aquele que a gente trabalha com gestos. Então, se eu estou fazendo isso aqui para você, né, meu sinalzinho de Lady, você está entendendo a mensagem. De uma certa forma, eu estou te cumprimentando, estou te dando um oi. É um tipo de texto não verbal, tranquilo? Porque eu não utilizo palavras. E essa é a primeira coisa que vocês precisam, de uma certa forma, saber, porque o Enem, principalmente a prova de português, ela ama isso aqui. Ela ama fazer com que o aluno, de uma certa forma, descubra qual é a forma do texto. Só que, principalmente, como ele é malandro, ele é malandramente bom, o Enem, ele vai te dar isso aqui, ó. E vai pedir para você descobrir o que é isso aqui. Isso daqui é o que a gente chama, como já está escrito no quadro, de texto híbrido. Ou seja, é aquele em que você tem uma fusão tanto do texto verbal, que é aquele que contém palavras, tranquilo?
quanto do texto não verbal, que é aquele que contém imagens. Então, por exemplo, esse daqui, de uma certa forma, é a fusão. Você bate tudo no liquidificador e vira um texto híbrido, como, por exemplo, uma tirinha, como, por exemplo, uma história em quadrinhos, como, por exemplo, muitas vezes uma campanha publicitária, um anúncio, né? Inúmeros tipos de questões. Então, você tem sempre aqui o texto híbrido e, geralmente, o Enem trabalha bastante com esse. É óbvio, o texto verbal, você vai ter em todas as questões do Enem. Mas, às vezes, ele só te dá uma imagem, né? Como já aconteceu na prova de linguagem e na prova de ciências humanas. Teve uma imagem que, eu não sei, acho que foi do século XVI, que estava falando alguma coisa sobre a arte. E aí era para você descobrir, de uma certa forma, que tipo de arte era aquela. Enfim, muitas vezes a gente tem essa questão de um texto não verbal muito associado com obras de arte, com as vanguardas europeias, cubismo, expressionismo. Então, tudo isso pode cair no Enem. Então, aqui, formas de texto, beleza. Então, lembra, o texto verbal é aquele em que você tem a apresentação de palavras, ok? Ele pode ser escrito ou oral. Eu estou produzindo um texto oral para vocês. Você tem a presença do texto não verbal, que é aquele em que você, de uma certa forma, utiliza imagens, símbolos, gestos, tudo aquilo que seja, de uma certa forma, representativo visualmente falando, tranquilo? E aqui a gente tem o texto híbrido, que é a fusão tanto de um texto verbal como de um texto não verbal. E os exemplos eu dei para vocês, como, por exemplo, uma história em quadrinhos. Tranquilo? E aí, depois, a gente tem aqui a linguagem, que é algo que muitas pessoas têm uma determinada dificuldade. É óbvio, né? Como a gente está tratando de uma prova, a prova do Enem, ela, de uma certa forma, utiliza uma norma culta, né? Os enunciados também, mas os textos nem sempre vão seguir o mesmo padrão. Principalmente porque tem um tipo de intenção comunicativa, que é algo que a gente já vai falar depois, tá? Então, aqui a gente tem a linguagem conotativa, que é aquela linguagem que a gente trabalha muitas vezes um sentido mais figurado, ok? Um sentido que muitas vezes fica nas entrelinhas, fica subtendido, que muitas vezes pode trabalhar também com uma linguagem artística, a presença de figuras de linguagem. Então, a gente tem aqui a linguagem conotativa, tranquilo? Depois, a gente tem aqui a linguagem denotativa. Eu já falei isso em algumas aulas, em algumas aulas anteriores. A linguagem denotativa é aquela em que a gente apresenta o sentido lexical, ou seja, o sentido de dicionário, o sentido primário daquela palavra. Aqui, eu preciso dar uma marcação, porque quando a gente está falando de conotação, automaticamente a gente precisa falar de denotação. São pares dicotômicos, tá? A mesma coisa vai acontecer quando eu estiver falando de uma linguagem formal e de uma linguagem informal, tranquilo? Então, aqui a gente tem a linguagem denotativa, que é par dicotômico da linguagem denotativa. A conotativa é aquela em que a gente tem, de uma certa forma, uma linguagem mais figurada, como eu já falei. Isso acontece bastante em poesias, principalmente para quem gosta de literatura, como eu, mas também pode acontecer em outros contextos, beleza? E aqui a gente tem a linguagem denotativa, né? Que muitas vezes a gente vê em jornais, em alguns livros e tudo mais. E aí, depois, a gente tem um outro par, tá? Que é a linguagem formal e a linguagem informal. Quando a gente está falando de formal, de formalidade, eu estou falando da norma culta. Eu estou falando de uma norma que, de uma certa forma, segue os preceitos gramaticais da língua portuguesa, ok? E também, de uma certa forma, se a gente pensar, ela se associa muito com a competência 1 do Enem na prova de redação, né? Que avalia essa questão do seu caráter formal, do seu caráter culto na produção de um texto. Então, aqui a gente tem a linguagem formal. E aí, depois da linguagem formal, a gente tem a linguagem informal,
que é aquela linguagem de bar, aquela linguagem que você está com seus amigos, com a sua família, né? Você chega aí e fala, nós se vê por aí, como o próprio Felipe falou, é uma linguagem que, de uma certa forma, você explora um nível de informalidade muito maior. Você não tem tanto um monitoramento em relação àquilo que você fala, principalmente aos preceitos gramaticais na língua portuguesa. E o Enem, principalmente nos últimos 3 ou 4 anos, ele tem utilizado bastante essa questão da língua falada, essa questão do prosaico, para explorar a questão da variabilidade linguística, que é um tema que o Enem ama, é um tema que o Enem adora, ok? A questão da variabilidade linguística é você, de uma certa forma, adaptar a sua linguagem a diferentes contextos. Então, por exemplo, a linguagem que eu utilizo aqui com vocês, que de uma certa forma ela é um pouco mais formal, não é a mesma linguagem que eu utilizo quando eu estou na rua, no cinema, numa festa com as minhas amigas. Muitas vezes a linguagem que você utiliza em um e-mail, se você já trabalha com isso, não é a mesma linguagem que você utiliza no WhatsApp. Então, de uma certa forma, a gente tem níveis de informalidade, tá? E a variabilidade linguística, ela estuda exatamente isso, essa questão do indivíduo adaptar a sua linguagem a diferentes situações. Tranquilo? Então, aqui a gente tem os tipos de linguagem. Aqui nós temos um par que a gente precisa relacionar a questão da linguagem conotativa, que foi a que eu já falei, que geralmente a gente tem bastante na literatura. E a linguagem denotativa, que é mais lexical. Depois nós temos a linguagem, né, com um registro um pouco mais formal, que de uma certa forma se aproxima de um determinado nível culto da língua. E aqui, uma linguagem mais informal para situações mesmo mais casuais, de maior informalidade em relação àquilo que a gente fala. Tranquilo até aqui? Bom, e aí depois a gente tem um outro par. Um outro número. Que é essa questão do conteúdo. Então, percebam, gente, essa questão da interpretação de texto, todos esses números que eu coloquei aqui vão ajudar você a identificar determinadas características no seu texto que te ajudem a compreender melhor aquilo que está escrito, né? Você compreendendo qual é o tipo de texto, você já tem, de uma certa forma, uma preocupação maior com a forma. Você compreendendo qual tipo de linguagem você se atenta mais, principalmente à presença de um determinado público-alvo. Para quem que aquele texto foi escrito? E aí depois a gente tem a questão do conteúdo. A gente pode ter a questão de um texto literário, ok? O texto literário, de uma certa forma, é aquilo que a gente chama de um texto mais artístico, né? Nem sempre você tem na literatura um compromisso com a realidade, tá? Então, o texto literário, a gente tem muitas vezes um romance, né? A gente tem um poema, a gente tem uma literatura de cordel e tudo mais. Então, quando você tem um texto direcionado a isso daqui, você já precisa se atentar, porque você vai ter características, muitas vezes, em relação à linguagem, muito próxima de um ar conotativo. E dependendo da leitura, dependendo do movimento literário, que é algo que a gente tem lá nos módulos gravados do Descomplica, a questão do parnasianismo, do simbolismo, do modernismo, você varia o tipo de linguagem. Então, por exemplo, no modernismo, que é um movimento literário, é o primeiro movimento literário, primeiro não, é o maior movimento literário que mais cai no Enem, você tem uma aproximação de uma linguagem formal. Mas, por exemplo, se você estiver falando de um parnasianismo, que é um movimento do século XIX, você tem a questão de uma linguagem formal. Então, por isso que é importante, de uma certa forma, principalmente para quem tem dificuldade ou nunca ouviu falar no assunto, que é preocupante, assina o Descomplica para você ter acesso a esse plano anual, ter acesso a todos os módulos. Digita lá, entra lá no site www.descomplica.com.br, vai até o final da página, coloca o seu cupom promocional, chora concorrente, gente, porque é só assim mesmo, né? Chora concorrente, com tudo isso aqui que você vai ter. E aí você vai, assiste aos módulos de literatura, de português, de história, geografia e o que mais você quiser, tranquilo? E você, lembrando que aqui você vai ter um conteúdo muito mais aprofundado no site, porque o nosso tempo é pequeno, né? Nosso tempo é curto. Então, voltando aqui à questão do conteúdo do texto, você tem um texto literário, que foi aquele que eu já expliquei, que tem um ar artístico, e você tem também a presença de um texto não literário.
E como não literário, a gente entende tudo aquilo que não rodeia o âmbito artístico, tranquilo? Então fica mais fácil de você pegar muitas vezes um editorial, um artigo de opinião, uma carta, uma tirinha, enfim. Então você vai identificar o conteúdo e isso ajuda muito a você interpretar o seu texto, tá? E aí depois a gente tem isso daqui, que é o que pega os alunos. O Bernardo, inclusive, ele deu uma aula sobre isso essa semana, na aula ao vivo, né? Pra galera de português que assistiu. Que é essa questão da tipologia textual, tranquilo? Você tem 5 tipos de tipos textuais. Eu preciso dar uma pausa aqui, porque eu preciso falar para vocês que isso é muito importante, vocês têm que prestar atenção. O que é tipologia? O que é tipo de texto? Gente, tipologia textual, tipo de texto, é aquilo que vai te ajudar a identificar características gerais de um texto e que principalmente abrangem uma categoria, tranquilo? Então a gente tem 5 que eu vou falar bem rapidamente. Se você quiser aprofundar mais nesse conteúdo, você assina o Descomplica, você vai ter acesso. Bom, a gente tem aqui essa questão do texto descritivo, que o próprio nome, de uma certa forma, já ajuda a definir. O texto descritivo é aquele que muitas vezes tem um enfoque em descrever características, descrever um determinado ambiente, descrever as pessoas, e é aquele texto em que, em relação à classe gramatical que a gente tem uma maior predominância, é a questão dos adjetivos. O texto descritivo, para quem não sabe, aparece bastante, e isso é só um exemplo, tá? Aparece bastante na literatura, por exemplo, no romantismo, que é um movimento literário que também cai no Enem e que, por você ter, de uma certa forma, a criação de um romance, a questão da idealização da mulher, você precisa, de uma certa forma, exaltar e descrever essas características que foram muito bem feitas, tá? Muito bem colocadas por José de Alencar. Então, aqui você tem a presença de um texto descritivo. Depois de um texto descritivo, vocês conhecem, eu acredito que desde crianças, essa questão aqui do texto narrativo. Gente, a gente nasceu praticamente lendo, ouvindo texto narrativo, que é aquele em que você tem a presença de um narrador, obviamente é aquele em que você conta uma história, narra uma situação, que muitas vezes você tem a presença de personagens, de um enredo, de uma trama, de um ambiente, ok? Tudo aquilo que te ajuda a identificar aquele contexto que foi produzido. Oi, quer aparecer? Não, continua a tua aula aí. Tá bom. Gente, é porque o Rodrigo apareceu aqui. O Rodrigo também é monitor de matemática. E vocês também vão encontrar no Descomplica. Muito bom. Bom, e aí aqui a gente tem essa questão do texto narrativo, que foi aquilo que eu falei. Depois, a gente tem o texto dissertativo, que é um tipo de texto que também muitos de vocês têm dificuldade, que é aquele que, de uma certa forma, tem o intuito de informar, de dissertar sobre algum tema, sobre algum assunto. Ele tem o intuito, de uma certa forma, de ser objetivo em relação àquilo que ele está transmitindo. E muitas vezes é aquilo que você encontra nos textos da coletânea do Enem. Tranquilo? Muitas vezes, por ter um caráter informativo, aquilo que você vai ler, você vai ter aquela questão do texto dissertativo aparecendo. E aí, depois, a gente tem aqui o texto argumentativo. É aqui que pega, né? Porque você tem uma junção da dissertação com a argumentação para fazer uma redação do Enem e tirar 1000. O texto argumentativo, como o próprio nome, de uma certa forma, também ajuda a definir, é aquele que contém argumentos. E no texto argumentativo, a gente utiliza aquilo que nós chamamos de estratégias argumentativas. É um texto em que, de uma certa forma, você tem que tentar persuadir o seu leitor com aquilo que você defende defender, aquilo que você defende expor. E em relação às estratégias argumentativas que nos ajudam, de uma certa forma, a defender as nossas ideias, nós temos a questão de dar exemplos, de apresentar dados, de justificar determinados elementos, de inserir um determinado argumento de autoridade, de fazer comparações, alusões, contextualizações. Então, tudo isso ajuda, dentro de um texto, a convencer, persuadir com a ideia que você deseja passar,
Tranquilo? E aí depois a gente tem o texto injuntivo, que é um texto muito legalzinho e que o B também já falou, que é aquele que tem o intuito de orientar, guiar o seu interlocutor a uma determinada ideia. O problema é que muitas pessoas acham que o texto injuntivo, ele tem um caráter de dar ordem. E aí muitas pessoas, de uma certa forma, quando assinalam isso, e sempre tem nas alternativas, elas acabam errando. Então, assim, beijo. Um dos exemplos do texto injuntivo que a gente pode falar é, às vezes, o horóscopo, né? A gente tá muito nessa vibe de signos ultimamente, principalmente nas redes sociais. E aí você vai lá ler o seu signo e aí tá falando, dia lindo, aproveite para estar com seus amigos, curta bastante esse dia de sol, use a cor rosa pink para conquistar um amor. Então, de uma certa forma, a gente tem a questão de uma construção de um texto injuntivo, orientando o interlocutor a aderir, de uma certa forma, uma determinada ideia. A mesma coisa a gente tem aqui em relação a uma receita de bolo, por exemplo, né? Sei lá, junte os ovos com a farinha, bata tudo e seja feliz. Então, você tem essa questão da injunção acontecendo. Isso daqui, gente, de uma certa forma, é o essencial, principalmente para vocês identificarem, né? Toda a prova do Enem, e isso em todas as áreas, você vai ter um desses tipos de texto. Por isso, você precisa, de uma certa forma, aprender e compreender aquilo que eu estou falando. Então, você tem o descritivo, que é essa questão da descrição que a gente utiliza bastante, muitos adjetivos. Você tem a questão do narrativo, que é aquele que conta uma história com o narrador, com o personagem, com o enredo, com o tempo, com o espaço. Você tem a questão do texto dissertativo, que é aquele que tem um cunho mais informativo, mais objetivo para transmitir para o seu interlocutor. O texto argumentativo, que é aquele que você tenta convencer o seu interlocutor de uma determinada ideia e você busca justificar aquilo que você está falando. E você tem também o texto injuntivo, que foi o último que eu falei, que você tem o intuito de informar, tá? Eu vou deixar vocês baterem um print rapidinho, enquanto eu não explico isso, que eu vou beber uma aguinha. Então, tira o print. Bom, e aí a gente tem também os gêneros textuais. Principalmente na prova de português, que explora os diversos gêneros textuais, né? Na coletânea, por exemplo, na coletânea de textos da sua prova de redação, você tem também a exploração de diversos gêneros textuais e tudo mais. Aqui obviamente, quando a gente está tratando de gêneros textuais, que são características específicas de um texto, cuidado. Quando eu falo de tipo textual, eu estou falando de uma categoria que abrange os diversos tipos textuais, porque você tem, de uma certa forma, aspectos predominantes, tranquilo? Quando eu estou falando de gêneros textuais, eu estou falando da especificidade do texto, da forma do texto, de como ele é constituído, qual é o seu público-alvo, qual é a linguagem específica que ele utiliza, tudo aquilo que, de uma certa forma, seja característico de um único texto. E aí, por isso que a gente tem inúmeros gêneros textuais. É óbvio que eu não coloquei todos, são muitos. Eu só coloquei aqui alguns exemplos. Os outros você encontra no Descomplica, porque você já vai assinar mesmo, então lá você tem acesso a tudo isso que eu tô falando. Bom, aqui eu coloquei um gênero muito comum de aparecer não só na prova de linguagens, mas às vezes até aparece na prova de ciências humanas, que é a questão da crônica. A crônica é um gênero textual em que muitas vezes você utiliza, dependendo do tempo, uma linguagem um pouco mais informal, que de uma certa forma retrata a realidade de um determinado tempo, o que estava acontecendo naquele momento. É um tipo de texto que relata o cotidiano, ok? É óbvio que, se você ler uma crônica de 1920, nem sempre ela vai ser tão atemporal assim, porque ela vai estar falando do cotidiano daquela outra época. Mas existem crônicas de determinados autores que, não por situarem
necessariamente só no contexto histórico, naquilo que estava acontecendo, e falarem principalmente sobre a questão das particularidades do indivíduo, você encontra o tipo de crônica que a gente chama de atemporal, que é o que muitas vezes acontece com o Machado de Assis, que é um dos grandes cronistas aí. A gente tem a questão de Fernando Sabino, Clarice Lispector, Rubem Braga e por aí vai. Eu tô falando assim, rápido porque o nosso tempo é curto, mas só para vocês entenderem. Depois aqui eu abreviei, tá? A gente tem o artigo de opinião, que é o que costuma cair, assim, não cai, chove no Enem, em todas as áreas, não só de português, que é aquele em que você tem, principalmente, é um tipo de gênero jornalístico, né? Em que você tem a opinião do jornalista, não do jornal, mas do jornalista sobre um determinado tema. E que, de uma certa forma, por ser a sua opinião e por tentar convencer o seu leitor daquilo que ele está defendendo, ele entra nessa categoria de um texto argumentativo. Então, percebam, tanto essa questão do tipo textual quanto a questão do gênero, elas estão interligadas, tá? E aí depois a gente tem a questão da carta, que é algo também que a gente conhece desde muito pequeno, né? A nossa professora mandava a gente escrever 300 mil cartas, mas a gente nunca enviava para ninguém, que é aquela em que você tem também características específicas, né? A presença de um vocativo, a presença de um determinado leitor da carta, e dependendo do leitor você muda o tipo de linguagem. Se você estiver escrevendo uma carta para um prefeito, se você estiver escrevendo uma carta para um representante de um sindicato, é óbvio que você vai utilizar uma linguagem formal. Se você estiver escrevendo uma carta para o seu amigo que foi fazer intercâmbio, que você está morrendo de saudade, provavelmente você vai escrever numa linguagem mais informal. E por aí vai. Na carta também, em relação a características específicas, a gente tem a questão da despedida. Muitas vezes até a gente utiliza a questão da linguagem não verbal. Às vezes você pode fazer um desenho na carta, enviar uma foto e por aí vai. Então percebam que, de uma certa forma, tudo que está aqui está conectado. Tudo que está aqui está interligado. E eu estou te dando, de uma certa forma, um gás. Estou te dando uma fórmula para você interpretar esses textos. Tranquilo? Bom, e aí depois a gente tem aqui a charge, que é algo que vocês também já estão acostumados, vocês já têm um certo conhecimento. Para quem lê jornal, para quem lê revista, cai bastante para a galera do Rio, cai bastante na UERJ, né? No Enem cai também, principalmente na prova de ciências humanas e de ciências da natureza. Às vezes, quando você tem uma charge de cunho ambiental, enfim, você tem uma crítica a isso, é aquele tipo de imagem. Você tem a questão de um texto não verbal, a presença de uma imagem, muitas vezes associado ou não a um texto verbal, não é necessariamente obrigatório, mas com o intuito de produzir um determinado humor, uma determinada crítica ao tema que está sendo abordado, ok? Então, dependendo da charge, você tem até a questão de um texto híbrido, mas o grande foco da charge é o contexto. Então, assim, eu queria abrir um espaço agora para falar um conceito muito importante para vocês. E é de uma professora da UFRJ, tá? O nome dela é Leonor Werneck, e que ajuda muito a gente interpretar algumas questões. Existem 2 tipos de leitores, e vocês precisam ser apenas um. Existe aquele que é o ledor, e existe aquele que é o leitor, tá? O ledor é aquele que reproduz sempre aquilo que o texto transmite a ele e não consegue pensar além. Sabe quando você muitas vezes lê um texto e você só fica preso a ele? Você não consegue discutir ou relacionar, fazer determinadas pontes com aquilo? Então, você tem um ledor, que é geralmente a pessoa que tem mais dificuldade, que não consegue interpretar direito. E aqui, no Descomplica, obviamente, a gente trabalha com o leitor, que além de ler o texto e interpretar aquilo, a intenção comunicativa daquele texto, você consegue contextualizar, você consegue associar muitas vezes com fatores extralinguísticos, porque você tem inúmeras referências culturais. Aí a necessidade, como eu falei lá no início da aula, de você criar um hábito de leitura, né? Não dá para você chegar numa prova do Enem, nunca ter lido na vida, nunca ter, de uma certa forma,
expandido seu conhecimento culturalmente, fazer algumas analogias, se você vai ter dificuldade naquela hora. Então, você precisa, de uma certa forma, ler muito, discutir muito, confrontar opiniões para você ser um bom leitor, interpretar, principalmente as sublinhas daquilo que está escrito ali. Tranquilo? E aí, depois, a gente tem a questão do anúncio publicitário, que também cai bastante, né? Que aí a gente brinca também com essa questão de um texto híbrido, a presença de uma imagem, a presença de um texto. A gente tem também a exploração da função da linguagem apelativa, que, assistindo Descomplica os módulos, vocês vão ver um pouco melhor. E aí é isso, tá? E, óbvio, destinado a um determinado público-alvo, com verbos no imperativo e blá, blá, blá. E aí, são inúmeros gêneros textuais, como eu falei, a gente não tem tempo para abranger todos, mas é interessante vocês conhecerem pelo menos alguns que caem no Enem. E aí, por fim, antes da gente fazer os exercícios, existe uma coisa que vocês precisam ter muita atenção, e eu tenho certeza que já fez o terceiro ano, se você está fazendo o terceiro ano agora, o seu professor já falou para você, que é essa questão dos verbos de comando. Gente, isso daqui é muito importante, tá? Bom, eu só coloquei alguns. O que é isso? Sempre que você tem lá no enunciado, você vai ter um verbo que vai induzir você, interlocutor e estudante, a realizar uma determinada ação, né? Então, a refletir principalmente. Então, você tem aqui comparar, que é um verbo que aparece sempre nos enunciados. Compare os textos 1 e 2 e diga a opinião do texto 1. Assinale a alternativa incorreta. Assinalar eu nem coloquei, mas assinalar também cai. Assinale a alternativa incorreta frente ao contexto do século XIX. Compare o texto do romantismo com o texto do simbolismo e veja características que são semelhantes. Então, sempre você vai ter isso e é algo que vocês precisam prestar atenção. Parece bobo? Sim, mas muitas pessoas não prestam atenção e não seguem os verbos de comando que o enunciado te dá. Depois, justificar, né, gente? A gente já fez isso lá desde o ensino fundamental, justifique sua resposta. Óbvio, como a gente está falando de Enem, que a gente tem a questão de questões objetivas, essa questão da justificativa vai aparecer nas próprias alternativas, né? Então, é algo que você também precisa prestar atenção. Depois, transcrever, que também é um verbo que aparece bastante. De novo, a gente está falando de prova objetiva. Então, provavelmente, ele vai pedir para você, ele vai te dar alguns trechos que já estarão nas alternativas para você identificar o determinado pedido. Identificar também é um verbo de comando. Assim, são muitos verbos de comando, como vocês estão vendo. Então, transcrever é a mesma coisa que você repassar, né? Copiar aquilo que já foi escrito. Com as mesmas palavras, tá? Defina, né, essa questão de definir. E aqui eu coloquei alguns no infinitivo, aqui eu coloquei flexão verbal, a louca. Vamos corrigir aqui. Miga, sua louca. Gente. Tá vendo, gente? Professora de português, repara tudo. Eu já reparei também que aqui eu tenho letra de palito, aqui, ó. Eu coloquei letra discursiva. Definir. Classificar, transcrever. Foi? Bom, e aí a gente tem essa questão de definir, e muitas vezes quando eles pedem a definição, eles estão relacionados a conceitos, né? Conceitos que você deve saber fora daquele texto. Por isso que é importante você ter um amplo conhecimento da matéria, da disciplina que você estudou, né, do contexto histórico em que muitas vezes aquele texto foi escrito. Então, você precisa se atentar a essas características. Classificar, isso daqui entra em todas as áreas, né? Biologia entra bastante, química entra bastante, português entra bastante. Então, depende do tema que a gente está falando para você fazer a classificação correta. E
É isso. Então, assim, essas são as principais dicas que vocês precisam aprender. É óbvio, aqui, gente, vocês encontram, de uma certa forma, um passo a passo, né? Vocês precisam praticar isso na prática e por isso que a gente vai fazer os exercícios agora. Então, não se esqueçam, aqui a gente tem forma do texto, verbal, não verbal, híbrido. Verbal é aquele texto criado com palavras, não verbal, imagem e gestos. Híbrido é a fusão dos dois. Você tem a questão da linguagem de um texto, que pode ser conotativa, ou seja, mais figurada, pode ser denotativa, mais lexical, pode ser formal em relação a um nível mais culto da linguagem, pode ser informal frente a situações mais casuais, tranquilo. Determinadas variações até entram aqui. O conteúdo de um texto literário, que pode ser mais artístico, ou não literário, que muitas vezes, sem ser a prova de linguagens, né, as outras questões do Enem de interpretação de texto trabalham bastante. A tipologia textual, que isso daqui é muito, muito importante. Vou até colocar uma setinha aqui, porque isso... Sério, isso aqui vocês precisam saber. Que são as categorias do texto, abrangem características gerais que podem aparecer em um gênero textual. O descritivo, o narrativo, o dissertativo, o injuntivo e o argumentativo. Descritivo, descrever, né, a presença de adjetivos. Narrativo, contar uma história, narrar um fato. Dissertativo tem um cunho mais informativo. Injuntivo, um cunho mais orientativo. O argumentativo, essa questão da persuasão. Aqui a gente tem a questão dos gêneros textuais, que é aquilo que a gente trabalha formalmente, a questão da estrutura de um texto, as características específicas para sua criação. E, por fim, os verbos de comando, que são aqueles que aparecem no enunciado sempre com o intuito de levar você a maior interpretação e que muitas pessoas não prestam atenção. Por isso que é tão importante vocês... Aqui, óbvio, a gente tem outros, né? Mas eu só coloquei aqui os principais, muitas vezes aparecem nas provas. Então, a gente tem comparar, justificar, transcrever, definir, classificar. Óbvio, numa flexão verbal, não no infinitivo. Beleza? Vamos para os exercícios? Dúvidas aí, gente? Tá tranquilo? E aí, Felipe? Tranquilo, tá favorável. Tranquilo. Tá vendo, gente? A linguagem informal aí dele tem um contexto por trás, uma entrelinha. Bom, eu coloquei aqui 3 questões bem rapidinhas mesmo. Na verdade, não sei se vai dar tempo da gente fazer todas. Mas eu coloquei 2 de português e uma de geografia, tá? Para vocês perceberem que a interpretação de texto está em todas as áreas. Então, a gente vai fazer a questão 1, que diz assim. No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo, que é um movimento literário que também vocês terão acesso aos módulos do Descomplica, quando você colocar lá seu cupom promocional Rala Concorrente, você fizer a assinatura. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura de nossa raça e, com certeza, a mais voluntariosa. Gente, amo esse texto. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Então aqui, se a gente pensar nessas características aqui, a gente tem um texto verbal, a gente tem uma linguagem mais denotativa, a gente tem também uma linguagem formal, um texto literário, uma tipologia narrativa, ok? O gênero aí, a gente tem essa questão do romance, ok? O verbo de comando não, a gente não está dando denunciado ainda. E é um texto que aí no final, né, outra dica também para vocês fazerem uma boa interpretação é vocês identificarem a fonte, muitas vezes o período que aquele texto foi escrito. Tudo isso ajuda para você fazer uma boa interpretação e acertar a questão. Aqui você tem Machado de Assis, principal autor da literatura brasileira, você precisa saber, Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro que é ímpar
E aí, aqui você tem uma publicação de 1957, mas está errado. Assim, não está errado. Você tem uma nova edição. Na verdade, esse livro de Memórias Póstumas de Brás Cubas, para quem leu, é da metade do século XIX. Então, assim, ele é de 1800 e bolinha, tá? Da metade do século XIX não, tá, gente? Quase metade do século XIX. E aí você tem, conhecendo também o contexto extralinguístico, conhecendo Machado de Assis, essas características que ficam muitas vezes nas entrelinhas, vocês deveriam saber que Machado de Assis é um autor que tem um caráter crítico muito grande, que tem um caráter irônico muito grande e que sempre, de uma certa forma, tenta ali alfinetar alguma condição do indivíduo, principalmente se for em relação à mulher, que foi tão idealizada lá no movimento romântico. E aí você tem a frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita, transcrever, né? Transcrever é retirar algo do texto e marcar lá, né? Transcrita na alternativa, letra A, B, C, D ou E. Ou seja, ele quer um trecho em que o em que esteja transcrita uma crítica ao movimento romântico, tá? Qual seria a alternativa? Letra A, B, C, D ou E? Alguém respondeu ou não? Tem um delayzinho. Ah, tá, beleza. A, B, C, D ou E, gente. Gente, isso aqui chama muito amor. Bom, eu não vou esperar. Eu vou de letra A, tranquilo? Que é, o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Por que isso acontece? Por que isso é uma crítica ao movimento romântico? Porque no movimento romântico você tem uma altíssima idealização da mulher. A mulher não poderia ter defeitos, a mulher tinha que ser perfeita. E o Machado de Assis, muito bom autor que é, e muito alfinetador. Falaram B aqui. Falaram B? Não é B, gente, mas eu vou justificar. Letra B. Disseram A agora. A. Então, calma aí, gente. Então, vamos lá. Letra A. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Essa é a alternativa porque é o momento em que ele critica características do romantismo, como essa questão da idealização amorosa. Então, o que ele diz? O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Ou seja, o autor ignora os defeitos da mulher. Tranquilo? Tanto que em um determinado momento do texto, ele diz assim... Não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita. Tipo, ela é bonita, mas se a gente der um zoom ali naquela face, a gente encontra algumas coisas. Então, o gabarito é letra A. Por que não pode ser letra B? Era talvez a mais atrevida criatura de nossa raça. Gente, onde é que... Principalmente chamar uma mulher de criatura, né? Você não vai ter isso em relação ao movimento romântico. E tenha cuidado, porque, de uma certa forma, essa questão, a criatura de nossa raça, nos lembra muito características machadianas. A forma com que ele definia a mulher, tá? Bom, então aí o gabarito letra A. Vamos para a próxima questão, que é também uma questão do Enem, que diz assim: 6 estados zeram fila de espera para transplante da córnea. 6 estados brasileiros aproveitaram o aumento no número de doadores e de transplantes feitos no primeiro semestre de 2012 no país e entraram para uma lista privilegiada, a de não ter mais pacientes esperando por uma córnea. Até julho desse ano, Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo eliminaram a lista de espera no transplante das córneas. De acordo com um balanço divulgado pelo Ministério da Saúde no Dia Internacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Em 2011, só São Paulo e Rio Grande do Norte conseguiram zerar a fila. Aqui nesse texto você não tem a fonte, mas você consegue perceber que em relação a uma tipologia, ele se aproxima muito de um texto dissertativo, porque é um texto informativo, né, com um caráter muito mais objetivo, tranquilo? Então tá tudo conectado, como eu disse. Depois você tem a questão de um texto 2 aí, que é uma imagem, um anúncio publicitário,
um cartaz, na verdade, né? Que a gente tem essa questão de um texto híbrido, uma imagem com texto, tá? E aí você tem a imagem daquele ator aí que fez o Nilo de Avenida Brasil, que eu não sei o nome dele, e uma frase: seja um doador de órgãos, avise a família. E mais uma vez você tem, de uma certa forma, uma construção textual que se direciona ao interlocutor, né? Com frases no imperativo, que se aproxima também de uma função apelativa da linguagem, tá? E aí diz: a notícia e o cartaz abordam a questão da doação de órgãos. Ao relacionar os dois textos, observa-se que o cartaz é... Então, quais que são os verbos de comando aí? Essa questão de relacionar, que também pode estar muito ligada a essa questão da comparação e da observação mesmo, né? Qual foi a sua interpretação textual em relação a isso? E aí a gente tem letra... Quê? Não, é que eles já estão dando a resposta aqui. Ah, tá, pode falar. Falaram que é B. B, então vamos de B. Complementar, pois a notícia diz que a doação de órgãos cresceu e o cartaz solicita doações. Exatamente, se você fez uma boa interpretação, você tem, de uma certa forma, o texto 2 sendo super apelativo com o seu interlocutor, né? Pedindo para você ser um doador. E no texto 1, você tem a questão de uma notícia informativa falando que existem outros estados que, de uma certa forma, podem contribuir para serem doadores de órgãos e falar também que eles zeraram a fila de espera. Então, são textos complementares que você, de uma certa forma, compara e cria uma própria observação, uma própria análise, se a gente relacionar os dois textos. Então, gabarito letra B. E aí, por último, para a gente terminar, que o nosso tempo está apertado, a gente tem um texto do Enem, da prova de... Eu não sei se... Acho que é geografia. É da prova de humanas. Eu acho que é geografia. E aí a gente tem aí, texto 1. A nossa luta é pela democratização da propriedade da terra, cada vez mais concentrada em nosso país. Geografia, com certeza. Amo esse tema. Cerca de 1% de todos os proprietários controla 46% das terras. Fazemos pressão por meio da ocupação de latifúndios improdutivos e grandes propriedades, que não cumprem a função social, como determina a Constituição de 1988, né, que fala principalmente dos direitos dos cidadãos. Também ocupamos as fazendas que têm origem na grilagem de terras públicas. E aí você tem um texto aqui, a fonte é do MST, né, Movimento de Sem Terra, acesso em 25 de agosto de 2011, e aí você, de uma certa forma, já identificando a fonte, você já consegue, de uma certa forma, saber os objetivos desse movimento. O Hansen teria orgulho de saber que eu conheço. E aí, você tem aí o texto 2, que diz assim: o pequeno proprietário rural é igual a um pequeno proprietário da loja. Quanto menor o negócio, mais difícil de manter, pois tem de ser produzido e os encargos são difíceis de arcar. Sou a favor das propriedades produtivas e sustentáveis e que gerem empregos. Apoiar uma empresa produtiva que gera emprego é muito mais barato e gera muito mais do que apoiar a reforma agrária, que é um tema que tem bombado, principalmente aí nos últimos anos, né? A reforma agrária, gente, óbvio, ela já tem um caráter histórico aí, mas o MST ele foi criado o quê? Acho que foi nos anos 80, 84, 85. E você, de uma certa forma, identificar a data, 2011, quando esse texto foi escrito, né? Você já percebe que ele tem uma determinada consolidação e continua na luta em relação a essa disputa de terras mesmo. Bom, o enunciado diz assim: nos fragmentos do texto, o posicionamento em relação à reforma agrária se opõe. Isso acontece, essa questão da reforma agrária, ela está muito relacionada a essa questão da divisão de terras, principalmente em relação aos interesses, né, dos latifundiários e a questão também da desigualdade social. Isso acontece porque os autores associam a reforma agrária respectivamente, então o verbo aí é associar, e você vai, de uma certa forma, comparar esses dois textos, letra A, B, C, D ou E. E aí, A, B, C, D ou E? Letra E,
correção de distorções históricas e ao prejuízo do agronegócio. Sim, é óbvio, aqui, né, você tem essa questão de uma antítese, você tem a opinião do texto 1 e do texto 2. Então, no texto 1, ele diz que, de uma certa forma, ele tenta reajustar, ele tenta recuperar, né, os direitos que sempre foram negados do indivíduo desde muito tempo atrás, né? Se a gente pensar lá do período colonial. Então, a gente tem aí correção de distorções históricas. Em relação ao texto 2, o prejuízo do agronegócio, que é esse texto que a gente tem aqui, que inclusive é um artigo de opinião, tá? Tá aqui, ó, disponível em observadorpolitico.org, e aí você tem o nome do cara que escreveu. Então, isso já diz muita coisa, principalmente em relação a essa identificação dos gêneros textuais do artigo de opinião frente a um texto dissertativo. Gente, terminamos por aqui. Para ter mais acesso às aulas, às monitorias, à correção de redações, assine o Descomplica, acesse todos os módulos, ainda dá tempo de você estudar para o Enem, dá tempo de você ver essa matéria de forma mais aprofundada. Entre lá no site www.descomplica.com.br, vai até o final da aba, digite o cupom Chora Concorrente, tá? E eu espero vocês lá, espero vocês na monitoria, no chat, pra gente conversar e estudar bastante, interpretar muitos textos, porque é o que mais cai, né? Gente, são 40 questões de português, então assim, vamos ralar. Um super beijo, até a próxima e tchau!